Sim, aí, gravando. E, pessoal, sobre a chamada, eu vou pedir para que vocês me lembrem da chamada daqui a uns 15, 20 minutos, pode ser? Porque daí, como muita gente vai chegar ainda, eu imagino, muita gente não, mas vai chegando sempre os atrasados conforme o tempo vai passando, acho que fica mais fácil assim, né? Que aí, quando lá pelo meio da aula, quando a gente tiver a garantia de que todo mundo está aqui, eu envio o link para vocês e aí vocês já podem preencher a chamada, certo? Então, por favor, me lembrem daqui a uns 15, 20 minutos, lá pelas 9h20, 9h25, que aí eu mando para vocês aí no chat. Pessoal, sobre a aula, tá? O que eu acho interessante sobre a dinâmica? É bem provável que ao longo da aula eu faça algumas perguntas para vocês. Fiquem bem à vontade para ligar a câmera, ligar o microfone e responder. Se quiserem responder pelo chat também. Mas eu peço, por favor, porque assim, eu gosto muito de falar, né? Acho que qualquer professor gosta bastante de ficar falando, e aí fica falando e não percebe que não para nunca. Se eventualmente vocês tiverem com alguma dúvida, quiserem me interromper, por favor, não sintam vergonha. Mandem uma mensagem aí no chat, eu recebo o barulhinho ali da notificação, ou então liguem o microfone, levantem a mão, acho que é mais fácil até e é mais fácil de perceber, né, para mim enquanto professor. O pessoal está chegando ainda, mas vamos começar, então, filosofia, afinal de contas, o que é a filosofia? Antes de explicar propriamente o que é a filosofia, eu queria dar alguns avisos para vocês, como esse slide, mais uma vez, gigantesco, está indicando. Pessoal, se a gente pensar a história da filosofia, e a filosofia é meio problemática nesse sentido, porque ela existe há muito tempo, existem muitos períodos, muitos autores, muitas áreas. Tá? A filosofia é muito grande. E sendo a filosofia muito grande, num período de um ano, ainda mais com poucas aulas que teremos, eu acho que teremos umas 6, 3 comigo, 3 com o Jean, se tudo der certo, naturalmente, a gente não vai ter como ter aula de tudo, nem de todos os períodos, nem de todos os filósofos, nem de todas as áreas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se concentrar, pensando em Enem, pensando que o HR é um cursinho pré-Enem, preparatório para o Enem, a gente vai focar naquilo que mais cai no Enem. Tá? E o que mais cai no Enem, pensando em períodos, áreas, filósofos que envolvem a filosofia? Filosofia antiga, tá? Que é, em parte, a aula que teremos hoje, e filosofia moderna. Tá? Então, um período ali que tem grandes nomes que vocês com certeza já devem ter ouvido falar alguma vez na vida, como Descartes, Kant, Mill, Hume, enfim, esse pessoal aí, que se vocês nunca ouviram falar, não tem problema também, teremos aulas de cada um deles. Esse é o primeiro aviso, certo? Segundo aviso, questões. Acho que uma coisa muito importante, isso já fiquem de olho, assim, pensando em se preparar para o Enem. No mínimo, é que eu não estou sendo exagerado, tá? No mínimo, metade do tempo da dedicação de vocês ao se preparar para o Enem tem que ser fazendo questões, fazendo exercícios. Tá? Então, façam muitas questões de Enem, porque é praticando pelas questões de Enem, conhecendo a estrutura da prova, que vocês vão se dar bem. Tá? Vocês vão saber aquilo que vocês precisam estudar mais porque estão errando, aquilo que vocês podem deixar um pouquinho de lado porque já estão acertando bastante. E também vocês vão conhecer a estrutura da prova do Enem, né? O Enem, por mais que ele tenha muitas questões diferentes ao longo dos anos, ele segue uma certa lógica, assim, ele segue uma certa lógica. Então, é fazendo isso, e só vocês podem fazer isso, que vocês vão, de alguma forma, se acostumar com essa lógica e começar a aumentar os acertos de vocês. Porém, entretanto, todavia, como nossas aulas não são gigantescas, né? Elas duram aí, em média, uns 50 minutos, porque tem momentos de dúvida, aí tem um momento que eu espero vocês chegarem, tem um momento no final de transição entre um professor e outro, então 50 minutos eu boto ali como um teto, não dá tempo de fazer muita questão. Tá? Então, o que eu vou fazer para que vocês não tenham esse déficit aí, essa lacuna de não fazerem questões de filosofia? Eu vou disponibilizar alguns materiais para vocês. Tá? Então, próxima aula, provavelmente eu envio isso para vocês, ou deixo em algum lugar para que seja enviado para vocês, pode ser ali no grupo do WhatsApp, questões para que vocês possam praticar cada uma das coisas que a gente está vendo aqui nas aulas. Certo, pessoal? Então, agora sim podemos começar de fato com a aula depois de cada um desses avisos. E aí, fica a pergunta, né? O que é a filosofia? A gente está numa aula de filosofia, o nome da aula é filosofia, afinal de contas, o que é isso? E a grande verdade, talvez para a decepção de vocês, e com certeza para a minha, quando eu entrei num curso de filosofia, é que ninguém sabe ao certo qual que é a definição de filosofia.
existe uma indefinição muito grande do que é a filosofia, e é um debate dentro da própria filosofia, o que é a filosofia. Diferentes filósofos disseram diferentes coisas sobre o que seria a filosofia. Então, tem gente que diz que a filosofia ela seria simplesmente para resolver problemas lógicos. Tem gente que pensa a filosofia de uma maneira mais existencial, assim, então como um guia para a vida de alguma forma. Através da razão, a gente busca conceitos e assim por diante, e esses conceitos nos guiam para uma vida boa. Enfim, tem diversas definições, tá? E, portanto, não existe uma resposta correta para essa pergunta. Existem várias, certo? E tudo depende da perspectiva de quem que a gente está vendo. Ok, então temos uma indefinição sobre o que é filosofia. Isso é importante de ter em mente, tá? Mas, por mais que nós não tenhamos uma definição clara, universal, que todo mundo usa pro que é filosofia, tem algumas coisas que a gente pode dizer sobre ela, que são comuns a todas as definições de filosofia. Quais são elas? Bom, primeiro é a origem dessa palavra. Tá? A origem da filosofia, ela é do grego, em que philo significa amor e sofia significa conhecimento. Juntando os dois, né? Philo mais sofia, fica filosofia, e juntando o significado de cada uma das palavras, fica aí a tradução amor ao conhecimento. Então a gente pode dizer que, em alguma medida, filosofia é o amor ao conhecimento. Será que filosofia pode ser só isso? Isso é suficiente para definir ela? Claro que não, né? Claro que não, porque também existem físicos, pessoas que estudam geografia, história, matemática, química, que também amam o conhecimento. E não é simplesmente por isso que a gente diz que elas são filósofos ou filósofas. Não. Então isso não é suficiente, mas é uma coisa em comum, assim, e que explica a origem da palavra. Isso sim é importante, tá? Análise de conceitos e princípios. A filosofia ela está muito preocupada em analisar as coisas mais básicas de uma discussão. Então, sei lá, vamos supor que a gente está discutindo ali se foi justo que o fulaninho lá tenha sido preso, por exemplo. Qual que vai ser a atenção do filósofo nessa discussão? Ele vai discutir sobre as coisas mais básicas dessa discussão. Qual que é a coisa mais básica dessa pergunta, né? Será que é justo que o fulaninho tenha sido preso? O que é justiça? Eu só consigo responder a pergunta se é justo que o fulaninho tenha sido preso se eu sei o que é justiça. Porque justiça é a base dessa pergunta. Então o filósofo está preocupado com isso, com as coisas mais básicas, essenciais, com os conceitos mais primordiais que envolvem discussões, problemas e assim por diante. Mais do que isso, a filosofia ela também está preocupada em resolver problemas, então ela vai funcionar muito a partir de perguntas: o que é justiça? O que o certo é se fazer? Como o ser humano conhece? Assim por diante. Certo? Então é através de perguntas que o filósofo vai construir o seu conhecimento, as suas teorias. Outra coisa, por fim, para a gente fechar aqui, coisas que a gente pode dizer sobre a filosofia, ainda que não exista uma definição correta para essa palavra, a gente também diz que a filosofia ela é feita através de argumentos. Tá? Então, sei lá, se eu tenho uma teoria sobre o que é a justiça, voltando para a pergunta que eu fiz antes, eu tenho que argumentar em favor dessa teoria. Tá? Dar razões de por que essa teoria que eu criei está correta. E aqui é um marco importante para diferenciar, por exemplo, a filosofia da história ou da sociologia. Essas são disciplinas menos preocupadas com argumentos e mais preocupadas com dados e fatos. Então, enquanto essas são matérias que mais observam, né, o que está acontecendo, investigam o que está acontecendo, a filosofia não, ela mais pensa e argumenta sobre coisas que às vezes ela nem consegue enxergar, né? A gente não consegue enxergar a justiça, a gente não consegue enxergar a moral, né? Não, mas ainda assim a gente pode discutir sobre ela, porque é um conceito que existe, certo? Então aí algumas coisas sobre a filosofia, e vocês vão vendo que conforme a gente for vendo cada um dos filósofos, períodos e assim por diante, a gente vai entender melhor tudo isso que eu estou dizendo aqui. Certo? Então vamos lá. Outra coisa importante, tá? E isso não só pensando em Enem, mas pensando caso vocês queiram estudar filosofia de uma maneira autônoma.
existem diferentes formas de estudar a filosofia. Como ela é muito grande, como eu falei para vocês, é praticamente impossível estudar tudo que envolve a filosofia de uma maneira eficiente, assim, né? Porque tem inúmeros filósofos, assim, mas assim, muita gente mesmo. Muita gente muito antiga e muita gente que ainda existe. Tá? Então, uma maneira de estudar a filosofia é pela história da filosofia. Então, começando lá do começo, com os primeiros, e estudando todos até chegar nos de hoje. Seria um processo bem trabalhoso. Eu posso estudar por autores também, então posso perguntar para o Thiago ali, caso eu. Ah, Thiago, qual que são os filósofos mais importantes aí para o Enem? Aí eu vou dizer uma lista para vocês vão estudar cada um deles. Pode ser também. É uma forma de estudar. Não acha mais eficiente, mas é uma forma de estudar. A gente pode estudar por áreas também, né? A filosofia ela é dividida em áreas. A gente tem existencialismo, teoria do conhecimento, moral, ética, metafísica, política, enfim, existem várias áreas do conhecimento, áreas da filosofia e do conhecimento. A gente pode pegar cada uma delas e ver o que é dito sobre diferentes filósofos sobre essa área. Ok, é uma forma também, certo? E a gente pode fazer tudo junto e misturado, né? Que é a quarta. Então a gente pode ir estudando a história da filosofia, focar mais em alguns filósofos e em algumas áreas. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? A gente vai, na aula de hoje, por exemplo, começar pelo começo, então pela história da filosofia, lá no comecinho, com os primeiros filósofos, e ir avançando cronologicamente, mas em determinados momentos a gente vai focar em alguns filósofos e em algumas áreas que não só são mais relevantes para a história da filosofia, como para o Enem, que é com o que estamos preocupados aqui e agora, neste momento. Certo? Só, até aqui, alguma dúvida? Se ninguém mandar nada, eu vou entender que não. Se alguém mandar que não, eu vou entender que não. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste. Nenhum. Show. Vou seguir então. Começando pelo começo, tá? Naquela lógica de começar pela história da filosofia, lá por onde começou a filosofia, pelos primeiros filósofos, a gente chega nos tais dos pré-socráticos. Tá? O que são os pré-socráticos? É importante que eu dê um contexto histórico para você e para vocês. Né? E isso é importante que vocês anotem. Tá? Isso é super relevante saber o contexto histórico de cada uma das épocas, porque isso cai muito no Enem. Tá? Às vezes, simplesmente sabendo quando algo aconteceu ou qual era o contexto histórico daquele acontecimento, tu mata a questão de barbada. Tá? Então, anotem isso, por favor. Ou depois acessem os slides. Enfim. Qual que é o contexto histórico de surgimento da filosofia? A filosofia ela vai surgir na Grécia, e ela vai surgir na Grécia muito em função da cultura da Grécia naquela época. Infelizmente, tá? E graças a Deus, isso está muito longe no tempo, a Grécia ela era organizada por um sistema escravista, escravagista. Ou seja, os escravos faziam o trabalho pesado e os senhores de escravos, né, os, entre aspas, donos desses escravos para a época, né, o que é muito triste, eles ficavam por conta disso no tal do ócio. O que é ócio? É ficar de bobeira, de tempo livre, sem nada para fazer. Por quê? Porque as pessoas, né, os escravos já estão fazendo o trabalho pesado por mim, pelo senhor do escravo. E aí eu fico de folga, de repouso, tenho tempo livre. Justamente nesse tempo livre, esses senhores de escravos, eles começaram a pensar sobre as questões mais essenciais, primordiais do universo. Tá? Então eles começaram a se perguntar sobre as coisas do universo e se preocupar sobre a origem delas, as explicações delas. E, infelizmente, nesse contexto triste, que surge a filosofia. Como tínhamos muitos senhores de escravos com tempo livre para pensar, por conta de outros escravos que estavam fazendo um trabalho pesado por eles começaram a se perguntar sobre essas coisas. E é nesse contexto de perguntas que surgiu a filosofia. Então, o nascimento da filosofia se deu assim. Que mais que podemos falar sobre os pré-socráticos? Os primeiros filósofos, como vocês podem ver pelo nome, eles são chamados de pré-socráticos. O motivo, né, é meio óbvio e está implícito no nome.
Eles vieram antes do Sócrates. Então foram filósofos que vieram antes do Sócrates, antes no tempo. Os principais filósofos pré-socráticos, e isso é importante que vocês anotem também. Depois vai estar ali direitinho para vocês anotarem. Eles foram Tales de Mileto, Anaxímenes, só nome bonito, né? Anaximandro, Pitágoras, vocês certamente já ouviram em matemática, Heráclito e Parmênides. Mas veja bem, pessoal, isso é importante de ter conhecimento também. Eles não estão todos no mesmo grupo simplesmente porque eles vieram antes do Sócrates. Além de terem vindo antes do Sócrates, eles também compartilham um certo tipo de pensamento. Qual que é esse certo tipo de pensamento ou questionamento? Eles fazem parte do mesmo grupo porque eles possuem algo em comum, que é a busca pelas origens da natureza. Tá? Meu cachorrinho, como vocês podem ver, tá latindo. O que é a busca pelas origens da natureza? Tá? O nome desse conceito, tá, é chamado de physis. O que é a physis? As origens da natureza. Então, eles estavam preocupados com a physis, com qual era a origem do universo. E, além disso, né, estando preocupados com isso, eles se perguntavam qual que era a arché, ou seja, qual era o elemento mais fundamental da natureza, né? Qual que era o princípio primordial de onde tudo deriva. Pessoal, me deem só um minutinho, tá? Eu já volto. E estou de volta. E onde eu parei, né? Então, os filósofos pré-socráticos, esses são os dois conceitos que vocês têm que ter em mente. Physis e arché. Physis, natureza. Arché, o elemento mais fundamental que deu origem a todo o universo. Vocês vão ver que esses filósofos pré-socráticos, eles mais parecem alguém preocupado com física, com química, do que propriamente com filosofia. Pois é, com licença. Claro, diga. A physis, ela seria mais cosmogonia, não é? Eu acho que é assim que se fala, né? Perfeito. Ah, então Exatamente. tá. Exatamente. Obrigada. Essa é a ideia. Inclusive, tivemos uma questão no último Enem que falava de um filósofo que nem vai estar aqui na aula de hoje, mas que ele era desse grupo dos pré-socráticos, ou seja, que ele estava preocupado de alguma forma com a origem do universo, que é o tal do Empédocles. Né? Tudo que vocês precisavam saber para acertar aquela questão é saber o contexto histórico dele, ou seja, que ele estava preocupado, né, com essa questão da origem do universo, com a cosmogonia, como tu bem falaste. O importante agora é isso, tá? Então, entender que o pensamento deles era entender qual o princípio primordial de onde tudo deriva. Tá? Pessoal, além de saber esse contexto histórico, tem uma coisa que vocês precisam saber, tá? Que é qual é a arqué de cada um dos principais filósofos pré-socráticos. Então, isso aqui vocês têm que anotar, tá? Isso aqui é super importante. Saber que o Tales de Mileto entendia que a água era a origem de tudo. Saber que o Anaximandro entendia que o tal do apeiron, que significa infinito, era a origem do universo. Saber que para Anaxímenes o ar é o princípio de todas as coisas. E saber que para o Pitágoras, que certamente já assombrou vocês em matemática, o número é a origem de todas as coisas. Tá? Então isso aqui é super importante. É importante que vocês saibam qual que é o elemento que cada um dos filósofos pré-socráticos, dentre os principais, considera o elemento primordial. Certo? Vamos para o próximo slide. Porque, e aí uma analogia que eu faço, e é mais uma recomendação de série do que propriamente algo relacionado à aula. Tem um desenho muito bom, vocês encontram no Netflix, eu acho, que é esse aqui, né? Avatar, a Lenda de Aang.
É uma analogia que eu acho bacana, assim, porque ela relembra vocês do que é o mais essencial quando o assunto é pré-socráticos. Esse desenho é muito bom, é incrível, assim. Vejam, tá? É muito bom mesmo. E se vocês já viram Avatar, a Lenda de Aang, vocês vão perceber que nesse desenho existem 4 elementos, né? Então cada um dos personagens de diferentes tribos ali, diferentes mundos, tem diferentes elementos. E a mesma coisa vale para os filósofos pré-socráticos, né? Entender que cada um deles considera um elemento como primordial, essencial e assim por diante. Então, quando lembrarem de pré-socráticos, lembrem de Avatar, a Lenda de Aang, caso vocês já tenham visto. Se vocês não viram, vejam. E aí vocês vão lembrar o que é o importante que vocês se lembrem, saibam naquele momento. E aí, pessoal, vocês vão lembrar que eu falei o nome dos principais filósofos pré-socráticos. Depois eu apresentei o elemento primordial de cada um deles, mas faltaram esses dois, Heráclito e Parmênides. E tem uma razão pela qual eles não apareceram antes, que é a seguinte. Isso é uma coisa que vocês têm que se acostumar quando o assunto é história da filosofia. Existe muita treta, né? Muito conflito. Não conflito de, né, cair na porrada um com o outro, mas sim um conflito filosófico mesmo, né? De debate, embate, conflito de teorias. E isso surge lá no começo da filosofia já. Tá? Então, no começo da filosofia, temos o primeiro conflito entre diferentes teorias do que seria a origem do universo. Como é que funciona esse conflito? Esse conflito, e isso não está no slide, então, por favor, anotem, ele é o tal do mobilismo versus imobilismo. Mobilismo, que indica mudança, imobilismo, que indica a não mudança. Vou anotar aqui para vocês, para facilitar a vida de vocês. Pro Heráclito, que era um adepto do mobilismo, ou seja, das coisas que mudam, se movem, as coisas, elas mudam o tempo todo. Tem uma frase muito famosa que é atribuída a ele, que é essa daqui que eu também vou botar no chat. Certamente, já, certamente não, né? Mas pode ser que vocês já tenham se deparado com essa frase. Que é a frase: um homem não pode entrar no mesmo rio 2 vezes, pois ao entrar novamente, as águas já serão outras e o homem já estará modificado. O que ele está querendo dizer com isso? Percebam que as coisas mudam o tempo todo. Mesmo que eu saia da água e 2 segundos depois eu entre nela de novo, a água já não vai ser a mesma, ela vai ter mudado, o rio vai ter andado. E eu não vou ser mais o mesmo. Eu vou ter pensado em outras coisas, ainda que muito rápido. Posso estar mais ou menos molhado, mais ou menos sujo. Então, eu vou mudar também. Certo? Então, a ideia é essa, né? Tudo muda o tempo inteiro. Nesse sentido, o conceito importante é o conceito de devir, tá? O que é devir? Nada permanece, tudo muda, tudo é fluxo, certo? E aí, em forma de analogia, o Heráclito vai dizer que o princípio de tudo é o fogo, né? Porque o fogo é o elemento que tem a capacidade de transformar as coisas. Se eu tacar fogo na televisão, que está aqui do meu lado, que eu obviamente não vou fazer, ela vai mudar, né? Então o fogo é um elemento transformador, ele muda as coisas. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Muito bom, Gael. Certo? Então, tá aí a ideia do Heráclito. Mas eu falei para vocês que ele tem um conflito com um certo malandro aí, que é o Parmênides, que é um detentor aí da teoria do imobilismo, né? Então as coisas não mudam. E para o Parmênides, o importante é saber que nada se move. Toda mudança, ela é ilusória e são ilusões dos sentidos. Tá. O que são os sentidos? Vocês podem pensar em 5 sentidos, né? Eu vejo, eu escuto, eu encosto, eu sinto cheiro, eu sinto gosto.
O que o Parmênides está dizendo? Bom, se eu analisar as coisas simplesmente pelo que eu vejo, pelo que eu encosto, e assim por diante, eu vou achar que as coisas estão mudando, né? Porque os sentidos estão me enganando. Mas o Parmênides vai dizer que a gente tem que pensar com a razão, eu tenho que pensar em conceitos, categorias, princípios. E aí, quando eu penso dessa forma, não existe mudança. Tá? Não existe mudança. Tudo continua exatamente igual. Por quê? Porque o princípio de tudo, e aí a arque é, né, do Parmênides, é o ser, e a transformação do ser não é pensável. Não é possível pensar na passagem do ser para o não ser. Tá? Beleza, fica aí. Ah, o conflito, certo? A treta que existe entre o Heráclito e o Parmênides. O importante, de novo, pessoal, não é compreender profundamente o que cada um desses caras está dizendo, a ponto de fazer mestrado em Heráclito. Óbvio que não. O importante é saber o mínimo, tá? E o mínimo é isso que eu tô falando. Então, pro Heráclito, as coisas mudam o tempo todo. Por Parmênides, não. O Heráclito é mobilista, o Parmênides é imobilista. Para um, o princípio de tudo é o fogo, o devir. Para o outro, o princípio de tudo é o ser. Barbata. É isso, certo? Ok. Mas, diga, por que que não muda? É bem complicado mesmo, tá, Yuri? E aí não se sinta mal de não entender, porque eu lembro até hoje que eu fiz uma cadeira de história da filosofia, era a história da filosofia antiga, e portanto tínhamos Parmênides e Heráclito também. E eu demorei muito a entender. Também demorei muito a entender. Tá? Mas basicamente o que o Heráclito está dizendo é que a gente só consegue perceber a mudança pelos sentidos. Tá? E de fato, pelos sentidos a gente consegue perceber a mudança. Né? Se eu pegar essa água aqui e tomar ela mudou, né? Então, pelos meus sentidos, vendo que ela mudou, eu penso que as coisas mudam. Mas o Parmênides vai dizer que a gente não deve analisar as coisas pelos sentidos. Então, vendo, sentindo e assim por diante. A gente deve analisar as coisas pela razão. Então, através de conceitos, princípios, categorias. E quando a gente pensa racionalmente, e aí é a opinião, né, do Parmênides, não existe mudança. Por que que não existe mudança? Porque para ele é impossível pensar na passagem do ser para o não ser. Sabe? É algo super abstrato, complexo, mas resumidamente é isso. Diga, Suzette. Qual a sua dúvida? Ah, também fiquei com a dúvida. Beleza. Então, o que não muda é o ser, tá? Que para o Parmênides é a essência de tudo. Sabe? Mas aí, é o que eu sempre digo, né, pessoal? A gente, na história da filosofia, a gente não pode ter muita pressa, mas, pensando que temos 6 aulas e temos muitos períodos para ver ainda, a gente tem que ter certa pressa, tá? Então, a gente tem que focar no essencial. E o essencial é saber que para o Parmênides as coisas não mudam e a essência de tudo é o ser. Se a gente fosse ficar nessa de, por que que é impossível pensar na passagem do ser para o não ser, bom, aí iam bons, no mínimo, 2 horas. No mínimo, 2 horas. Que era quanto durava minha aula de filosofia antiga na faculdade. Pessoal, falei para vocês que a gente estava vendo o período pré-socrático, finalizamos ele. Tá? Então, vimos ali os 6 principais pré-socráticos. E uma coisa que eu não falei, que é importante que vocês saibam também. Tá? Os pré-socráticos têm uma razão pela qual eles são os primeiros filósofos. Tá? Porque eles marcaram na história do pensamento uma mudança. Antes deles, né? Como que a gente explicava as coisas? Então, sei lá, acontecia alguma coisa aqui na rua, meu Deus, o que aconteceu? Como que a gente explicava essas coisas? A gente explicava geralmente de uma maneira mítica, né? Mitologia. Então, caiu um raio aqui na minha rua,
porque Deus fez assim. Então era uma explicação mítica, religiosa, mitológica. Pela primeira vez na história do pensamento, isso é uma revolução no pensamento, por isso que a filosofia surge com eles deram uma explicação racional e não mitológica para um problema. Então, uma explicação racional, com argumentação, com razão, certo? E por isso eles são primeiros. Tá? Então, qual que era a pergunta? Como que surgiu o universo? Aí a pessoa podia ter dito, não, foi Deus. Acabou. Mas não, eles quiseram ir além, né? Eles podiam dizer que era Deus, mas eles tinham que argumentar em favor disso. Alguns preferiram dizer que era água ou algo do tipo. E aí argumentaram em favor disso. E é por isso, tá? Então eles não deram simplesmente uma explicação mitológica. Eles explicaram isso. Eles argumentaram racionalmente em favor do que eles acreditavam que era a origem do universo. Mas deu de pré-socráticos, tá? Eu acho pré-socráticos bem chato. Tá? Então, se vocês compartilham desse pensamento, fica tranquilos que a partir de agora vai melhorar. Vamos lá, então. Depois de pré-socráticos, quem que vem? Sócrates. Né? Acho que é meio autoexplicativo também, pelo seu nome. Pré-socráticos, Sócrates. Um vem antes do outro. Mas, para entender o Sócrates ali, mais uma vez, é importante saber o contexto histórico no qual ele estava inserido. O Sócrates, ele estava inserido na democracia da Atenas clássica, que era uma democracia direta. O que é uma democracia direta? É quando os cidadãos diretamente tomam as decisões. Em contrapartida, uma democracia é indireta, pensando hoje como a gente decide as coisas. Tudo bem, a gente vota em alguém, mas é essa pessoa que toma as decisões importantes por nós. Lá não, né? Lá nós tomávamos as decisões importantes por nós mesmos. Então, sei lá, eu queria decidir em favor da posse de arma. Porte de arma. Eu ia lá e votava e deu. Acabou. Hoje é diferente, né? A não ser que tenhamos um plebiscito, hoje a gente tem que votar em alguém, aí essa pessoa lá vai votar em favor disso. Mas isso não é o importante agora. O importante é que essa democracia, por mais que fosse direta, ela era restritiva. Por que restritivo? O que isso significa? Não era todo mundo que votava. Somente homens adultos com certa idade poderiam votar. Isso fazia com que muitos não gostassem dessa democracia, né? Porque as pessoas que não gostavam geralmente estavam excluídas dela. Então isso é importante que vocês saibam, tá? Mas aí eu percebo que vocês se esqueceram de me avisar de enviar a chamada. Então eu vou fazer isso agora, só um minutinho. Pessoal, chamada no chat. Tá? Podem ir preenchendo aí o formulário, mas por favor não façam com que isso tire a atenção de vocês. Então o que a gente tinha? A gente tinha uma democracia direta em Atenas, que era um contexto histórico do Sócrates, né? Ele nasceu lá. Então, assim... Ah, que bom, fico muito feliz. Então, assim, por ser uma democracia direta, as pessoas elas tinham que decidir muitas coisas. E tendo que decidir muitas coisas, elas tinham que participar de debates, né? Então, sei lá, eu queria decidir alguma coisa, a Giovana queria decidir outra. Bom, a gente ia naturalmente debater para que juntos chegássemos num consenso, né? Pô, eu acho que é melhor decidir isso aqui mesmo, porque é o que faz mais sentido dentro do contexto que a gente está, e assim por diante. Então, na democracia direta de Atenas, que era restritiva, tinha muito debate, tá? Muita discussão, muita argumentação sobre qual que era a melhor decisão a ser tomada. Esse é o contexto importante. Outro contexto histórico da época do Sócrates. Teve a tal da Guerra do Peloponeso, que foi Atenas, onde o Sócrates morava, contra Esparta. E Esparta ganhou. Além disso, teve uma peste em Atenas, que morreu muita gente. E, além disso, por essa democracia ser restritiva, ou seja, muita gente era descontente com ela, tinha muita instabilidade política naquela época. Tá? Então,
A rinite atacando. Então tinha muita... Então era assim, pensa que era um contexto horrível. Né? Teve guerra e Atenas perdeu. Teve uma peste e o sistema político não funcionava da maneira que muitos pensavam que ele tinha que funcionar. E é basicamente esse o contexto do Sócrates, certo? Só que para a gente entender melhor ainda o Sócrates, além do contexto dele, exatamente, exatamente, muito bom. Para a gente entender o contexto de Sócrates, tem uma coisa que além que nos ajuda ainda mais, tá? Que é contra quem o Sócrates discutia. Lembre-se sempre, eu falei para vocês lá no começo, a história da filosofia ela é marcada por conflitos. Então, muitas vezes, a gente só vai entender um filósofo se a gente também entender contra quem que ele argumentava. Tá? Então, antes de explicar para vocês quem era o Sócrates, qual que era o pensamento dele, a gente vai ver contra quem ele argumentava. E ele argumentava contra os tais dos sofistas. Tá? Sofistas. Temos slides sobre isso. Sofistas. Os principais sofistas eram o Protágoras, o Gorgias. O que os sofistas faziam, tá? Eu falei para vocês que em Atenas, por termos uma democracia direta, existia muito debate. Então a gente tinha que argumentar em favor da nossa ideia para que essa nossa ideia se tornasse uma lei, por exemplo. O que os sofistas faziam para se aproveitar dessa cultura do debate? Eles ensinavam a debater. Tá? Então eles ensinavam a tal da retórica. Eles ensinavam a argumentar bem, estando certo ou errado. Então, os sofistas, eles ajudavam com isso, né? A falar bem, a convencer, a vencer conflitos políticos através da retórica. Só que tem um problema, tá? Para os sofistas, o importante era vencer o debate, vencer o conflito político, estando certo ou não. Então, eles estavam preocupados não com a verdade, mas sim com o convencimento. Certo? Então, eles eram relativistas nesse sentido. E aí surge a frase: o homem é a medida de todas as coisas. Somos nós que decidimos o que é o certo e o errado. E, na verdade, talvez ele nem exista. Certo? Então, para os sofistas é isso, tá? O importante é o convencimento e não a verdade. Deixa eu ver que tem alguém que mandou alguma coisa no chat. Não, tu deve estar pensando, Desirê, na peste negra, talvez. Não, foi uma peste local em Atenas mesmo. Tá? Não foi algo de proporções mundiais, digamos. Mas isso não é relevante. O importante é saber que por conta desses vários fatores, a vida em Atenas não estava muito boa. Nem um pouco boa. Certo? Isso é importante saber. Mas ok. Tá? Então, para os sofistas, a verdade não importa, eles eram relativistas. Certo? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Como surgiu a democracia que conhecemos hoje? Essa é uma resposta que eu vou dar para vocês ainda. A gente vai ter provavelmente a última aula, a sexta aula, que acho que o que vou dar para vocês, ela vai ser sobre política, mais precisamente sobre democracia, porque é uma coisa que vem caindo recorrentemente no Enem. Só que é uma pergunta muito longa de ser respondida. Por quê? Porque ela demanda que nós entendamos sobre os diferentes modelos democráticos que existiram ao longo da história, a razão pela qual eles surgiram, como eles mudaram ao longo do tempo e como ela está hoje. Uma resposta breve que eu posso te dar é que a base para todas as democracias que existiram na história da humanidade sempre foi a democracia grega, ateniense, era uma democracia modelo nesse sentido, no sentido que as pessoas participavam, né? Quem participava tinha um igual direito à participação, à fala e assim por diante.
Mas isso mudou muito ao longo do tempo, né? O primeiro exemplo que mostra como isso mudou é que antigamente a democracia era direta, então nós, cidadãos, íamos lá e decidimos, e hoje ela é representativa, indireta. A gente escolhe alguém que por nós vai decidir. Mas assim, calma, tá? Teremos aula sobre isso, não agora. Agora é importante focar na filosofia antiga. E voltando para a filosofia antiga, o Sócrates, tá? Como que o Sócrates surge, então, em meio e em resposta aos sofistas? Digamos que Sócrates ficou pé da vida com os sofistas porque ele não concorda com isso. Para o Sócrates, existe verdade. Tá? E não só existe verdade, como a gente tem um compromisso de ir atrás dela. Só que ela é difícil de alcançar, né? Não é simplesmente, eu olho aqui para o mundo e eu vejo, tá, isso aqui é verdade, isso aqui é falso, e o certo é isso, o errado é aquilo. Não é tão fácil assim, né? Então ela é difícil de alcançar, mas a gente tem que ir atrás dela, porque ela existe. Certo? Então isso, é por isso, em geral, assim, que o Sócrates não gosta nem um pouco do sofista. O Sócrates, ele marca um momento importante na filosofia, que é o tal do momento humano da filosofia. Por que humano? Vamos pensar nos pré-socráticos. Eles estavam preocupados com o quê? Com a natureza, com a física, com a água, com o ar, com o fogo. Sócrates está aqui para isso aí, ó. Não está nem aí. Ele está preocupado com o ser humano, com as questões que envolvem o ser humano. Por exemplo, ética, política, né? O que é o certo a se fazer? Qual é o melhor regime de governo? São coisas que envolvem diretamente o ser humano, né? E é com isso que ele está preocupado. Então ele marca o momento humano da filosofia no momento em que ele tira a atenção da natureza, que é algo muito mais física, química, e bota a atenção no ser humano. Como que a gente, a partir do ser humano, avalia as coisas? Certo? Esse é uma passagem assim, muito marcante da filosofia e importante para a filosofia, porque é nesse momento em que ela começa a se preocupar mais com as coisas que ela mais se preocupa hoje em dia. Teoria do conhecimento, ética, política. Não que a gente pare totalmente de se preocupar com a natureza. Não, a gente continua investigando ela. Mas a gente tem que dar uma atenção também para o ser humano. Afinal de contas, somos seres humanos. Certo? Então isso é super importante. Ok, pessoal, vou fazer mais uma pausa e perguntar para vocês. Tá tudo certo até agora? Querem que eu volte para algum slide? Ficou alguma dúvida? E o procedimento é o mesmo, tá? Se tiverem, por favor, alguma dúvida, deixem no chat. E se vocês não falarem nada, eu vou interpretar que, meu Deus, vocês vão acertar todas as questões de filosofia antiga. Que bom. Tá Que de bom. boa. Que bom, que bom. Que bom que tá tudo certo. Outra coisa importante de saber do Sócrates. Os diálogos, tá? A coisa mais importante do Sócrates são os tais dos diálogos socráticos. Então, o Sócrates ele era um sujeito peculiar nesse sentido. O que ele fazia? Ele chegava nas praças públicas lá em Atenas e ele começava a perguntar sobre conceitos para as pessoas. Em especial, ele gostava muito de chegar nas pessoas que se achavam sábias, ou que eram consideradas mega inteligentes e detentoras do conhecimento. E aí ele chegava e falava assim, cara, o que é justiça? E aí a pessoa ia lá e ia dar uma definição, né? Nossa, essa já super sabe, então ela teria uma definição muito certa do que é justiça. E aí o Sócrates ia falar assim, é, tá, mas se tu perceber assim, é, a justiça não pode ser isso, porque X, X, Y, Z. Aí o cara ia falar, não, verdade. Então a justiça é isso. E aí o Sócrates ia falar, não, veja bem, a justiça não pode ser isso, porque A, B, C, D. Aí o cara ia falar, não, verdade. E aí o que o Sócrates ia mostrar com esse diálogo? Que, na verdade, o cara que jurava que sabia tudo sobre algum assunto, na verdade, não sabia nada sobre ele. E os debates geralmente terminavam em aporia. O que é aporia? Indefinição. Então, Sócrates chegava
na praça pública, perguntava para alguma pessoa sobre algum conceito, eles discutiam um monte de tempo e não chegavam em conclusão nenhuma. Por quê? E, de novo, é difícil alcançar a verdade. Tá? Então, isso marca muito o pensamento do Sócrates. Próximo slide. Pessoal, é bacana contar a historinha do Sócrates, etc. Nossa, como ele era legal, como ele questionava as coisas. Mas, pensando em Enem, que é o que estamos preocupados aqui, a gente tem que lembrar de alguns conceitos. Tá? Então, esses conceitos aqui, por favor, anotem. Eles certamente vão cair caso tenhamos alguma questão relacionada a Sócrates. E eu vou explicar cada um deles rapidamente, porque nosso tempo está acabando. Primeiro de tudo, método Elenkos. É a dialética socrática. Tá? O que é a dialética socrática? É justamente esse movimento que eu acabei de apresentar para vocês, em que o Sócrates só faz perguntas. Certo? A filosofia do Sócrates é fazer perguntas. O que é maiêutica? Maiêutica, em grego, é dar à luz. O Sócrates, e aí fica uma curiosidade aleatória, ele era filho de uma parteira. O que é uma parteira? É uma pessoa que faz parto. E o Sócrates, ele brincava, ele dizia que ele fazia exatamente a mesma coisa do que a mãe dele. Só que ao invés de dar à luz a filhos, a bebês, a crianças, ele dava à luz as ideias. Então, através das perguntas, ele ajudava os outros a pensarem por si mesmos. Tá? Então, isso é a maiêutica. É através da pergunta dar luz às ideias. Aporia. Eu já expliquei para vocês. Nesses diálogos pautados por perguntas, geralmente não chegávamos em uma definição sobre o conceito discutido. Geralmente o debate terminava em verdade, não sei o que é isso. E por fim, busca por definições. Né? O Sócrates, nesses diálogos, ele queria sempre a busca por alguma definição. O que é justiça? O que é beleza? E assim por diante. Que são palavras que a gente usa bastante, né? A gente fala, não, isso aqui é justo, isso aqui é bonito. Mas a gente não tem uma clareza assim, tão certa sobre o que é cada uma dessas coisas, né? A gente consegue identificar uma coisa justa ou bonita, mas é difícil definir o que é beleza ou o que é justiça. O Sócrates queria fazer isso. Certo? E aí, pessoal, para a gente finalizar Sócrates, que eu percebi que vai dar tempo, felizmente, glória a Deus, porque é muita coisa que a gente tem que ver ainda. O Sócrates, isso aqui vocês certamente já ouviram falar. A famosa frase, só sei que nada sei, né? Geralmente, quando a gente pensa em filosofia, é a primeira frase que vem na cabeça. Só sei que nada sei. Qual que é o contexto dessa frase? Existia em Delfos, que era uma cidade, uma região, um tal de oráculo, que era um lugar lá em que a pessoa ia, perguntava alguma coisa e esse oráculo, ele dava a resposta, a verdade. E uma vez, chegaram nesse oráculo e perguntaram para ele quem que era a pessoa mais sábia que existia no mundo. E esse oráculo teria respondido que era Sócrates. E o Sócrates, quando fica sabendo disso, o que ele pensa? Por que eu sou, que diabos eu sou a pessoa mais sábia? E aí, ele conclui, bom, eu sou a pessoa mais sábia porque eu não sei nada, mas eu sei que eu não sei nada. Ao contrário dos que se consideram sábios, que acham que sabem alguma coisa, mas na verdade não sabem. E aí percebam, né, como isso se relaciona diretamente com o que a gente viu dos diálogos socráticos. O Sócrates chegava numa pessoa que achava que sabia de alguma coisa porque era considerada sábia, e na verdade essa pessoa não sabia nada. O Sócrates não. Ele sabia que não sabia nada. Por isso ele era tão sábio. Ele era humilde. Humildão. Tá? E aí entra o conceito de humildade socrática. Né? É uma lição de vida, tá, pessoal? Então levem isso para a vida de vocês. Nunca tenham certeza absoluta de algo. Nunca pensem que vocês estão cobertos da razão. Nunca parem de perguntar
de refletir, de pôr em dúvida as verdades próprias de vocês, as verdades do mundo. Porque tem muita sabedoria em saber que vocês são ignorantes. Isso requer muita humildade. E se o Sócrates fazia, acho que não tem por que vocês não fazerem também. Então fica aí a dica, tá? Que a gente pode tirar do Sócrates. E aí, para a gente finalizar com uma história trágica, porque nem tudo acaba bem sempre, o Sócrates morreu, tá, pessoal? E ele morreu de uma maneira muito triste. Se vocês forem lembrar, quando eu falei milhares de vezes, o Sócrates ele questionava muitas pessoas sábias da cidade de Atenas. E isso incomodava. Tá? E essas pessoas que estavam incomodadas com o Sócrates eram pessoas poderosas. E aí, o que aconteceu? Acusaram o Sócrates de questionar os deuses, de corromper a juventude. Por que corromper a juventude? Porque muitos jovens gostavam dele e andavam junto com ele para serem, digamos, aprenderem de alguma forma a sabedoria dele. E isso incomodava. E aí teve um julgamento em que ele foi acusado dessas duas coisas. Ele perdeu e foi condenado à morte. Então Sócrates foi morto por corromper a juventude e questionar os deuses, coisas que na prática ele não fez. Tá? E com essa notícia triste que eu acabo de dar para vocês, terminamos a aula. Tá? O que a gente viu, relembrando, pessoal? A gente viu uma parte significativa da filosofia antiga, os pré-socráticos, os socráticos, ou melhor, os pré-socráticos, os sofistas e o Sócrates. Na próxima aula, que eu não sei se vai ser comigo ou com o Gia, vocês provavelmente vão terminar a filosofia antiga, então vão ver dois filósofos super importantes, que são Platão e Aristóteles. Certo? E é isso. Por aqui termino. Deixa eu ver se tem mais alguns slides. Ano passado a gente tinha uma... Esquece aqui. E aí começaria o Platão, mas não vai dar tempo hoje. Depois fica aí, vocês ficam pensando aí, por que diabos o Platão tá mostrando, fazendo um duplo bíceps? Aula que vem eu explico. Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa? Por favor, digam algo. Senão vai parecer que eu tô falando sozinho. Vai lá, Gael. Diga. Tudo de boa, só. Oi? De boa. Que Deu bom. pra entender. Tá. Foi sem querer, tranquilo. Pessoal, agora vocês têm, se eu não estou enganado, literatura. Não sei se o prof já tá aqui, deixa eu ver. Acho que não. Que bom que gostou. Tô aqui. Boa, boa. Então, pessoal, me despeço de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a se interessar pela filosofia. Mas a gente vai ter mais tempo para isso, tá? Então, se vocês ainda não se interessaram, vai ter muito tempo para isso. Pessoal, até mais. Se cuidem, aproveitem aí a aula. Professor, Diga. tu tem que encerrar a gravação? Vou fazer isso. Espera aí. É porque senão grava o dia todo numa só, né? Depois Sim, fica ruim pra eles. Tá bem pesado. É.